Boas, moçada, bem-vindos a mais um Circulando. Hoje é dia de rock and roll, de muita música boa, de muita história, com o Sandro Oliveira, nosso grande parceiro, já conhecemos há anos, e também que irá fazer parte agora do grupo do Joinville 360 do nosso portal, o portal mais importante, digamos, o mais clean, o mais interessante hoje de Joinville. E Sandrinho começando já com historinhas, né? Além de histórias, o que você pretende fazer com esse portal, com essa tua página? Bom, cara, minha ideia inicial, assim, é falar no geral, assim, né? Porque minha praia, por ser o metal, assim, eu sei que às vezes não é tanto o que se vende, né, cara? É o que o cara gosta, mas eu tenho que ser realista, né? Exato. Que não é o que vende, né? Mas, claro, tem algumas bandas que se destacam bastante, que é legal até do cara falar, assim, né? Mas, cara, tem muita banda comercial aí que dá bastante Tem as bandas que você movimento, produziu, sim, né? cara. Digamos, Leão de Nós, tal, até Rosa de Saron, né? Que você Kid fez, Rosa, aham. e Rosa Tatuada, você já Rosa comentou. Tatuada. Então, são muitas bandas assim, né, cara? Que você pode escrever, E né? Fazer também, um artigo bem legal. claro, claro. E também, tipo, às vezes até fazer um bate-papo, né, com essas bandas, assim, né, cara? Nenhum Exato. de Nós, o Papas, na verdade, o Papas voltou agora, né? Eles tinham parado muitos anos aí, agora voltaram, né? Estão Eu fazendo shows apresentei de o novo. Papas no Big Bowl em Jaraguá. Jaraguá. Quando eu estava com o Planeta à Noite, estava morando em Balneário, fui ali fazer Aham. o Papas da Língua. Aí não tinha ninguém para apresentar, falei, pô, deixa que eu faço, né, cara? Só que nem tu, né? Produz? Faz Produz. tudo. Fazer, né, cara? É que nem o show. Às vezes as pessoas falam assim, tá, mas como que tu faz um show? Cara, eu faço do zero. Eu dei uma entrevista uns 2 anos atrás e o cara falou assim, ah, mas que tipo de planilha que tu usa? Eu falei, não, cara, eu faço igual eu fazia em 87, eu faço hoje, é papel, caneta, anoto tudo ali e Tu faço é que nem eu, pandemia, tudo, cara. tudo, Sim, tudo no sim, papel. tudo, cara, anoto tudo e produzo show, contrato som, luz, banda, hotel, alimentação, transporte, Não tem carregadores, mistério, né, tudo. Não cara? tem, é que daí o cara já sabe o caminho, né, cara? Então... É, o cara só anota para não esquecer por causa da idade, né? 87 foi um ano antes de dar início o rock alternativo na 91. Você foi uma pessoa que participava ali junto com o programa, né? Cara, eu fui pro rock alternativo em 92 e 93. Mas ali no final dos anos 80 eu ia no Rock Total, pegava uns vinis do Jaime, do que estava sendo lançado, e aí eu Já levava existia o Jaime, né, cara? já. E aí eu levava para tocar lá. Ó, tá aqui na Rock Total, tal, e devolvia o disco lá. Cara, fazia só por prazer, só por E ir na tu levava rádio, um assim. fanzine pra gente Eu tinha o comentar no fanzine, tá programa, aqui né? tatuado aqui, o Brian Death Zine, que era o meu É. fanzine e era depois minha lojinha de disco, né? O Brian Death Discos, né? Então, cara, eu sou muito conhecido assim no Brasil pelo fanzine, sabe? E por fazer os shows de metal, assim, né? Porque a galera do metal é muito unida, assim, né? Então, às vezes algumas pessoas me perguntam assim: ah, pô, esse show aqui foi aonde? Eu falei, ah, foi aqui em Curitiba. Ah, mas a gente não fica sabendo dos shows, né? É que a galera do metal sabe. É a mesma coisa se vai ter um pagode aqui, eu não sei que vai ter, mas vai ter, entendeu? Então, o que o cara que gosta sabe e vai lá, né? Então, é isso. Eu tava lembrando esses dias, ontem, acredito, ou segunda-feira, desculpa, Sandro, do Ronnie James Dio. Quando iniciou a TV local em 97, teve em Curitiba o Ronnie James Dio com o filho do John Bonham, mais algumas pessoas. Eram 6 shows. Você se recorda Não, do Dio, desse não. momento, do Dio ali em Não, Curitiba? não, não Eu lembro. tinha gravado tudo em VHS, cara, e sumiu. Eu fui em 91, eu fui em 89 no Nazaré, em Curitiba, no Círculo Operário lá de Meu Curitiba, Deus. e com a formação original, né? Na época, e depois fui em 91 ver o Deep Purple, lá no Pavilhão da Tuba. Daí foram shows assim que também memoráveis, né? De Curitiba. Até esse tempo atrás eu vi no YouTube, tem o show de 91, mas imagina a gravação, né, cara? Ah, Péssima assim, eu pensei mas que você tem. se recordaria desse espetáculo de Não, rock. Eu, não. eu até nem lembro onde foi o local, mas eram seis bandas, 6 shows. Um Aham, deles era o Ron James Dio, um era o filho do John Bonham, aham. e mais 4 bandas, cara. Acho que eu não era nascido ainda. Não, cara, tu já era, porque tu começou em 85, isso foi final dos anos Não, 90, sim, sim, não. Só entendeu? não lembro desse fato aí, mas com certeza Curitiba agora é capital do rock, né, no Brasil, né? E o fanzine, você não tem.
Tesão, não Cara, tem vontade de voltar a fazer essa brincadeira de fanzine? então, na verdade, meio que o fanzine hoje, pra mim, é escrever, tipo, que nem na revista, né, da Comissão de Tatuagem ali do Maga, eu acabo escrevendo pra ele, Abraço pro e Maga, né? Maga Tatu, meu xará, meu brother aí, cara, meu tatuador oficial. Então, assim, ó, eu acabo escrevendo pro Maga, acabo escrevendo para algumas pessoas, como agora eu vou escrever para vocês aí, né, pro portal. Joinville 360. Então, para mim é legal isso, sabe? Então, tipo, eu acho legal quando vejo algum fanzine e tal, mas hoje é muito diferente, né? É legal aquele negócio bem na mão mesmo ali que o cara fazia, né? Que era assim, né? O trabalho com a Colava. Atlântida, cara, como é que foi esse período? Cara, eu trabalhei, eu não era funcionário da Atlântida, eu era, né, prestava serviço para eles, isso, Freelance. freelance, por 13 para 14 anos, né? E nesse período ali foi onde eu me envolvi muito com as bandas comerciais daí, né? Porque até então ali eu só era envolvido com rock, assim, né? E com metal, vamos dizer, né? Porque a galera fala que as bandas aqui nacionais são rock também, então... e daí foi onde eu trabalhei muito, assim, né? Com o João, com o Big Bowling ali, né? Então eu atendia o Big Bowling, fechava os shows com o João ali, fazia as promoções da rádio e tal. Foi um momento muito legal, cara. Assim, foi onde eu tive um conhecimento muito grande com as bandas do Rio Grande do Sul, porque eu gostava já muito das bandas, né? Quando saiu aquele Rock Grande do Sul, lembra? Um Isso. LP que saiu ali, acho que a primeira vez, Engenheiros do Havaí, TNT, Garotos da Rua e tal. E eu já gostava daquela época ali. E quando eu fui trabalhar, foi onde eu comecei a ter um contato mais legal, direto com essas bandas, assim, né? E automaticamente acabei negociando alguns shows, assim, tipo, vendi pra Mafra, fiz assim, da WK Aquele Mafra, né? The Outfield, Rita Lee, foi tu que fez também ou não? Não, não, Não foi não, você. não. Eu Era trabalhei mais. tudo ali do Big Bowl, então. Esse o João, que é o cara que realmente, O João era o né, cabeça, fazia. né? Aí um show que o João desistiu de fazer, que era o Nenhum de Nós, tinha dado uma chuva muito forte em Joinville e tinha caído uma parte do barranco ali da entrada do Big Bowl, que o rio passava do lado ali, né? É, Daí o João Rio desistiu Bucarim. e daí eu tinha feito uma sociedade com o Altamir Carara, que a gente fez a Carara Produções lá, né? Sim, E ali perto do daí, Gimbal. e daí a gente assumiu esse show. O primeiro show que a gente assumiu foi um show do Nenhum de Nós, daí foi que eu produzi no Big No Bowling. Big Bowl. Deu certo? Deu certo, deu certo. Mas aí antes, nesse período, eu já produzia os shows. Eu vendia para o Clube Cruzeiro as bandas Lá de São Chico. da de São Chico e fazia promoção exclusiva com a rádio. Então, cara, era legal, porque daí o cara faturava de todos Sempre os lados, envolvido né? dos dois lados, Produzia né? o show, né? Vendia para eles o show e automaticamente fazia promoção exclusiva E o com a Sepultura, como Atlântida, entra né? na tua vida? Cara, assim, ó, Com a igreja e tal. de todos os shows que eu produzi até hoje na vida, assim, né, cara, como eu digo, eu comecei fazendo só metal, né? Depois fiz as bandas comerciais. E foi um momento muito legal, assim, até engraçado, porque eu tinha produzido alguns shows gospel, né, cara? Tinha feito a Mariana Valadão lá Diante do Trono, fiz a Flor de Lis, né? Sim. Que matou o marido lá, tá preso lá no Rio de Tá Janeiro, né, cara? brincando. Fiz o show dela, né, cara? Fiz da banda Resgate e tal. E nessa sequência desses shows gospel, eu acabei fazendo Sepultura, um Nada a mês e ver, né, meio. cara? Mas é que, tipo assim, na verdade, Antagônicos, né? mas tipo assim, eu trabalhando na parte como produção. E aí um pastor de uma determinada igreja aqui de Joinville, eu tinha convidado ele para participar dos shows gospel, né? E dei palavra para ele lá, para ele poder ir lá na frente dar uma palavra lá para a galera e tal. E aí ele estava gostando bastante desse projeto. Mas, tipo assim, é um trabalho, né, cara? E aí, um sonho realizado para mim foi ter produzido Sepultura. Foi a única vez que veio em Joinville até hoje, né? E agora eles estão encerrando, né? Vão encerrar a carreira agora, vão fazer um Sim. show em Curitiba até. E aí, pô, pra mim foi incrível ter feito aquele show, né, Deu cara? público. Mas lutou, foi o Square, foi muito massa, assim, sabe, aquele show. E aí, só que daí eu enfrentei um problema muito grande, né, cara, com esse pastor, assim, né, porque ele falava mal de mim na igreja e saiu matéria no jornal e aí a galera Tu mexeu com o Lúcifer? ia pro meu Facebook e, pô, cara, falavam cada coisa, assim, cara, que sei lá, meu Deus do céu. Mas faz parte, né, cara? O Iron Maiden, bicho, que história foi essa que tu foi na Flórida lá Então, o Iron, e encontrou o cara. Nick, o batera que acabou de se aposentar, né? Isso, eu fui 6 shows do Iron, né? E uma das bandas que eu mais fui em shows foi do Iron, sim. Cara, por acaso eu tinha ido num show em outubro, novembro em São Paulo e em dezembro eu ia para Flórida. E eu descia em Miami e ficava 3 dias em Miami e ia para Orlando.
E nesse meio tempo, eu fiquei sabendo que ele tinha um bar lá, porque eu vi uma matéria no YouTube, ele mostrando um carro dele, que era escrito um Jaguar, era escrito Jaguar com as letras do Iron, assim, né? E quando o cara passou, o cinegrafista passou atrás do carro e via a placa da Flórida, né? Daí eu fui buscar sobre ele e mostrou que ele tinha um bar lá na Flórida, entre Miami e Orlando. E aí eu falei, pô, vou no bar dele, né, quando eu for para lá de novo. E daí nessa ida aí, um mês antes de embarcar, eu vi que era aniversário de 10 anos do bar do Nico. E daí eu falei, pô, fechou, né? Só que eu imaginei que ele não estaria lá, que ele estaria à noite só, né? Porque eu saí de manhã. Ele é muito gente boa, né, manhã, cara? aham. Aí, pô, cara, quando eu cheguei no bar, assim, daí tinha uma feira de vinil, fita cassete e tal, tal. E daí eu tava olhando assim, cara, pô, daí ele passando assim de chinelo de dedo, tá? No meu Insta tem vídeo dele lá, né, de chinelo de dedo, assim. Calça de moletom, com a baqueta debaixo do braço, andando no meio da galera, assim, cara. Eu falei, pô, sabe, uma coisa assim meio fora da realidade pra gente, Surreal, assim, né, digamos. cara? Pô, demais, cara, assim, ter ido no bar dele, assim. É Europa, cara. Tu acabou de ir num grande show. Como foi essa viagem, cara? Cara, o Wacken, ele é o maior festival de rock do mundo, né? Porque É na Alemanha, né? na Alemanha, na cidade de Wacken mesmo, né? Que é do lado de Hamburgo. E esse festival ele tem 33 anos. Esse ano vai ser a 34ª edição, né? E eu conhecia da época que eu tinha a Brain Death lá, que eu tinha minha lojinha de discos, eu comprava Rock Brigade, sempre mostrava sobre o Wacken ali e tal, mas nunca imaginei na vida que eu um dia pudesse ir, né, cara? Vontade o cara tem, assim, né? Mas nunca imaginava que daria certo um dia. E ano passado, ano retrasado, daí eu conversei com o Maquila, que faz as excursões para lá. Falei, cara, tô a fim de ir, como é que funciona, tal, tal. Daí ele me passou as informações e eu me acertei com ele ali, fui pagando ali para ele, porque tu pode pagar com antecedência ali, né? Exato. É Até a programa, né, cara? data, Faz exatamente. E pagamento daí, é programado mensal, né? isso, e daí em julho do ano passado, dia 27, eu embarquei aqui, cara, e fui participar do Wacken. A gente fica 2 dias em Hamburgo, 4 dias acampado de barraca no Wacken. Mas, cara, é muito legal assim, porque, tipo, tu não precisa levar barraca, tu precisa, tem tudo, tá tudo. Quando chega lá, tá montado, tem um acampamento, as barracas montadas, tem uma central só para as pessoas que vão com ele, assim, né? E aí a gente tava em 100 brasileiros. É, Nós tu colocou em estávamos redes lá, sociais cara. essas fotos, Sim, né? tá tudo no meu Instagram. A gente ficou em 100 brasileiros acampados naquela parte ali, né? E, cara, foi Que incrível ninguém assim, incomoda ter. ninguém, né? Fica todo mundo em Não, tu não grupo. vê uma briga, tu não vê um. Até uns Isso por amigos. ser metal, né, cara? Até uns amigos me perguntaram esses dias ali como que era. Foi acho que semana passada. Um amigo perguntou como que era, tipo, lá no Wacken, né? Porque quando eu fui nos dois palcos principais lá, que são gigantes assim. Aí a distância que eu tava, que eu vi o palco à tarde, né? Falei, pô, para mim ficar lá na frente para ver um show, acho que tem que ir cedo e ficar lá na frente, porque a galera vê o pessoal ficar acampado aqui na frente de estádio e tal, para ver shows assim, né? Mas, cara, é muito diferente assim, porque, tipo, aqui no Brasil, quando a gente vai tentar ir lá para frente, a galera fica se apertando assim, não deixa o cara É. passar, né? E quando era o show do Acept que eu queria ir lá na frente, cara, tu passa assim, a galera não fica amontoada, sabe? Tem espaço assim, tu vai, tu volta, sabe? E até tem aquele crowdsurfing, que é levar a pessoa por Sim. cima, assim, né, no festival. E a galera que tava junto, que eu conheci, né, os brasileiros que estavam lá, tem dois amigão aqui daqui de Timbó, a gente virou muito amigo, assim, sabe? E eles falavam, vai, cara. E daí eu ficava com receio de ir, assim, né, cara? Porque é gigante o lugar, né? Daí eu falei, pô, eu vou. Daí tem uma banda que eu gosto, o Amon Amarth, né? Eu já tinha visto o show deles em Curitiba e eles tocaram lá. E na hora do show deles eu falei, eu vou, cara. Mas tava longe do palco, assim. E aí a galera já me levantou, cara, eu fui indo, cara, e eu fui até lá na frente. E daí quando. Que show, né, Daí cara? quando tu chega lá na frente, tu só fica firme aqui, né, cara? Que a galera vai te levando assim, né? E quando tu chega lá na frente, o segurança já te pega no colo, te põe pra dentro da grade ali e tu volta ali onde tá a galera, assim, muito rápido, não tá fechado, assim, sabe? Aí quando eu cheguei aqui, Mas depois. eles sabem que essas pessoas que estão indo no crowdsurfing é a pessoa que tá afim de. Todo mundo tá feliz. Tu De ficar lá decidiu na ir, frente. a galera já te ajuda a te Elas já levantar sabem- aqui. eles já sabe? sabem que tem Os que ficar lá na segurança frente. ficam tudo na frente. Se tu botar uns vídeos do Wacken, tu vai ver sempre. Fica cheio de segurança assim na grade, né? E daí eles te pegam no colo aqui, pá, tu põe no chão e tu já Mas se bota botam na correndo área ali. dentro, em Pra frente ao dentro, palco. pra frente, isso. Entre Ah, o que palco legal. ali. Daí tu corre ali e volta lá pra galera, assim, né?
E uns 3, 4 dias depois que eu tava aqui, eu ficava monitorando para ver se na própria página oficial no YouTube do Amon Amarth se tinha alguma coisa, né, cara? Podem ter meu vídeo inteiro, cara. Cara, eles filmaram eu ir, até massa. o final eu apareço até no meu, eu postei no meu Insta também, eu indo assim é uma emoção, né, velho? Imagina, pra quem gosta da banda. E é longe, cara. Se olharem no YouTube esse meu vídeo, cara, é longe. Dá tempo de tu pensar num monte de coisa. Tu fala assim, cara, eu tô aqui, sabe? Tu fica olhando aquele monteiro de gente, tu olhando pra trás. Mas tu olha só pro céu também, né? Mas tu consegue ver, tipo, a banda ali tá chegando no palco, tu fica olhando pra galera, tu te cumprimenta. Uma visão assim. periférica tu tem, né? É muito louco, cara. É uma coisa que eu nunca imaginei que ia fazer na minha vida, cara. Viu? Mais alguma coisa aconteceu nessa excursão? Cara, é assim, ó, o que é legal, porque tu vai e volta o dia que tu quiser. Tu tem que estar no hotel lá em Hamburgo, na data que o Maquila passa, né? Então eu fui 2 dias antes para chegar lá e ficar lá no hotel, lá em Hamburgo. São Paulo, sai? Não, se encontram lá em Hamburgo só. Ah, se encontram Cada lá. um vai por conta. Tipo, eu saí de Joinville para São Paulo, Frankfurt. E porque era o voo mais barato, era para Frankfurt, não era para Hamburgo. Eu fui, mas é que eu não achei que era longe, né, cara? E eu tive que pegar. Cara, sem falar, o meu inglês é só para não passar fome, né? E alemão nem pensar, né, cara? E eu tive que pegar o trem em Frankfurt e para Hamburgo. Cheguei em Hamburgo, era 2 da manhã, fui lá achar o hotel, né? Que onde tava a galera tudo lá. E daí passamos 2 dias em Hamburgo e depois o ônibus pega a gente na porta do hotel e leva para o Wacken. Aí a gente ficou 4 dias no Wacken, voltamos pro hotel, passamos mais uma noite lá no... Aí tem um bar chamado Nightlight, que é o ponto de encontro de todo mundo, que fica no centro de Hamburgo. E metal daí, também? De metal, um bar metal, cara, um barzinho pequeno, ele é famosíssimo, assim, cara, Nightlight, que fica em Hamburgo, assim. E a galera fica tudo na rua, assim, né, o bar é pequeno, daí tu só entra pra comprar cerveja e volta pra rua, assim, né. E aí... E bandas tocando? Não tem banda, não tem nada, só fica tocando música, assim, né, no ambiente, assim. Mecânico. Isso. E aí quando a galera já decidiu vir embora, eu tenho um amigo aqui de Joinville que tá morando em Breda, na Holanda. Aí eu fiquei mais 7 dias. Daí fui pro meu amigo lá. Acabou a excursão, acabou o show. tudo, cada um tomou seus rumos. Tu foi pra Holanda? Fui pra Holanda, fiquei lá no meu amigo lá 2 dias lá. Fiquei 3 dias em Amsterdã, mais um dia em Cidade Frankfurt. louca, né, cara? Fiquei 3 dias sozinho rodando. Fui no bar do baixista do Sepultura, o Paulo Júnior, tem um bar lá, né, em Amsterdã. E fui no museu lá do Van Gogh, não tinha comprado ingresso, não consegui entrar, né? Porque eu fui no dia, daí não tinha. Fui lá na casa da Anne Frank, né? Daí lá eu tinha comprado com antecedência, né? Fui lá, conheci tudo onde que ela ficou escondida lá, por causa da guerra e tal, né, cara? Do Holocausto, né? Muito louco, cara. Foi muito legal, assim, ter feito isso daí sozinho, sabe? Eu fui sozinho, passei... A Frau não foi? Não, 16 dias rodando sozinho, cara, com uma mochila e uma mala de mão, assim. Foi muito louco. Foi a coisa mais legal que eu fiz, cara, na minha vida. Semana tu foi fazer uma visitinha em São Paulo, tal, rápida, mas qual é a próxima excursão que tu tem agendado? Que tu tá imaginando, essa eu vou também. Então, esse final de semana, cara, eu com a minha namorada, eu e a Amanda, a gente foi para São Paulo, passamos de 2 para 3 dias, assim, mas foi mais passeio, assim, conhecer o museu do... Não foi ver nenhum show? Do Ipiranga, mesmo tendo 30 anos do Monster. Mas, 30 anos de Monster of Rock, né, velho? Mas eu não fui, a gente foi a passeio mesmo, assim, né? Aí fomos passear no Ibirapuera, lá no Farol Santander e tal, foi super legal, assim, né? Teve Judas, né? Teve Judas lá, isso. Teve uma porrada de banda, mas... Scorpions de novo. Foi Scorpions de volta e tal, só que, tipo assim, o meu foco nesse momento não era os shows, acabei não indo, assim, né? Mas nesse momento, cara, eu penso mais nesse show de despedida do Sepultura agora na Ópera de Arame em Curitiba em maio agora, né? Tu vai pra lá. E é legal que eu criei um laço de amizade com eles, eu não vi né, Sepultura cara? ainda, cara. Então, tem que ver, porque agora já vai Rock encerrar, né, eles tocaram, mas acho que no dia que eles tocaram eu não fui. O Mike Scherer é meu amigo, né? Ele é iluminador de Sepultura, ele é gaúcho, mora em Floripa. E ele viaja o mundo com Sepultura, e a gente se dá muito bem, assim. Então sempre eu chamo ele e acabo ganhando as cortesias da banda, vou no camarim e tal. Então é legal, assim, sabe? Esse lado legal que quem tá por trás, né? Até que eu produzi da música, sabe, né? Eu fiz o lançamento do livro do Eduardo Fischer, né? Do nadador ali. E no livro o Eduardo fala do show que eu fiz lá em 2011 no Square, né? E aí eu levei, quando eu falei pro pessoal do Sepultura assim, vou trazer só 2 amigos aqui, que é o Carlos Fischer, que é irmão dele, que é médico, e o Eduardo, né? E aí o Paulo Júnior, que é baixista, falou, o Eduardo, nadador olímpico, ele falou, sou fã dele, cara, vi ele treinando lá no Minas Tênis Clube e tal, traz ele que eu quero fazer uma foto com ele.
Aí eles fizeram as fotos ali e tal, né? Até foi eu que fiz as fotos para eles. E o Eduardo colocou no livro Lógico, falando né, essa cara? Tinha que história, né? colocar, né? E ano retrasado eu não estava aqui quando eles fizeram o show em Curitiba, lá na ópera. Ou foi ano passado, ano retrasado. E daí eu agendei pro Eduardo e ele foi. Consegui as cortesias para ele e ele foi no camarim levar um livro para cada integrante do Sepultura, assim, sabe? Foi muito legal também, cara, isso. Tem uma historinha também para nós finalizarmos, cara. É bem, pô, se der, a gente toma o tempo inteiro Ah. aqui. Mas tu fez um. Nenhum de nós não. Foi o Humberto Gessinger, né? Você fez o Cara, com a produtora ali, com a Carara, eu viajei 16 shows com o Pouca Vogal, né? Pouca Vogal. É, Era que era, ele, né? era Era. o Humberto e o Duca, que era da Cidadão Kane, né? Ah, Era sim. só os dois no palco, tocavam vários instrumentos, só os dois, Duca assim. Rendelli, Duca Duca Lendecker. Lendecker. É E que eu não sou muito aí. fã dos gaúchos, Ah, mas é? Então, eu viajei com eles ali 16 shows, a banda Nove de Espadas, que é aqui de Joinville, Nove viajou de Espadas abrindo. eu já produzi também. Então, É. eles faziam a abertura de todos os shows, né? E aí, cara, a gente viajou aqui o estado inteiro aqui. Também eu fiz só uma cidade no Rio Grande do Sul, fiz Sananduva, no Rio Grande do Sul, perto de Passo Fundo. E daí era, Porra, perto. daí era Sananduva no Terra do dia, Roger. era dois shows. Sananduva no dia, no outro Videira. Daí, tipo, sempre era Nossa, olha a duas cidades, diferença assim. de. O primeiro show que eu fiz do Pouca Vogal, eu fui convidado pro primeiro show que eles fizeram em Porto Alegre, no Teatro Bourbon, né? Eu fui lá para conhecer e tal. E daí, a primeira vez que a gente fechou um pacote com eles foi 3 shows já. Foi muito legal, cara. Foi sexta-feira em Floripa, Music Hall, sábado no Big Bole e domingo, cara, eu nunca lembro se é Gaspar, Derendale, essa região aqui, sabe? A gente foi Gaspar, três né? Deve shows, ser. 3 shows seguidos, assim, foi a primeira produção que eu fiz do Pouca Vogal. Foi legal, cara. Foi, assim, uma experiência bem boa. Só que assim, tipo, eu sempre gostei de música, sabe? E quando eu fui fazer os primeiros shows, empolgadaço, né? Pô, sair de viajar aqui, ficar. Cara, quando tá ali no sexto show, eu vi que não é pra mim viajar só com uma banda, assim, porque tu ficava esperando acabar o setlist, falava, pô, falta 3 músicas, duas, tu quer que acabe pra tu ir pro hotel e no outro dia pro outro show, já perde a graça, né? Quando deixa de ser curtição e vira trabalho, aí já perde um pouco a Esse é o graça. problema, né? Aham. Ô, Sandrinho, alguma ideia para sua estreia com a sua página, com o seu artigo no Então, Joinville 360? Então, cara, tu me pegou de calças curtas, assim, né? A gente, né, Mas chegou. tu sabe que eu sou acostumado a fazer isso, né? Então, mas eu tenho mais ou menos em mente alguma coisa assim. Talvez eu Essas viagens, faça. essa viagem para Alemanha aí, para Wagen, não sai nada assim para contar para o povo? Não, Essas fotos, esses vídeos, en- a gente pode botar os vídeos, né? então, até ano passado na comissão de tatuagem, o Maga cancelou, né? Não fez ano passado, ele adiou de que vai fazer esse ano. Na revista eu ia falar sobre o Vakin, que era a Wagen. ideia, né? Então eu ia falar sobre o Vakin, tem várias fotos e tem histórias para contar, assim, né? Então, de repente, posso falar sobre o Vakin nesse primeiro Sim, momento, cara, assim, seria né? muito legal. Depois conta as histórias da Flórida, Sim, se tu sim. tiver Tem fotos. como é no portal, dá para colocar o trechinho do vídeo que eu falo que fiz o crowdsurf Sim. lá, e tem os vídeos desse dali, que era super legal. Faltou alguma coisa, Sandrinha, para finalizar? Cara, é muita coisa, mas vamos deixar as poucas É, aí, que vamos sabe, a fazer outro, gente né, em volta breve. aí, claro, Com claro. agora com artigo, nós vamos ter que fazer um a cada 30, 40 Sim. dias, então, Histórias para contar tem, cara, bastante. Obrigado, meu querido, pelo Sandrico, convite. é mais uma, né, que a gente faz, a gente já fez na Babitonga, com o Fiz na Roger mesmo, Babitonga. E assim, cara, só no Mundo Rock. uma coisa que eu acho legal, cara, é que quando eu comecei lá no rock alternativo, eu sempre falo isso pra ti, pro Pierre, que na época eu não tinha carro, cara, eu tinha 22 anos, cabeludão, assim, tinha que ir na minha É, loja de disco de rock, e eu gostava de ir ali, cara, para poder falar dos shows, né, que eu tava fazendo, das bandas que eu tava trazendo, e aí o programa, acho que ia até meia-noite, uma coisa assim, não tinha mais ônibus, e eu ficava ali até encerrar, o cara, nosso era das 7 às 8, eu te falei. Mas mas certo, a gente ficava conversando e tu perdia o eu ônibus, né? perdi o ônibus, cara, só para poder ficar ali, cara, com vocês, que, pô, pra mim aquilo era o máximo, assim, sabe, estar envolvido. É, eu tô muito bem lembrado. Que continue com essa energia, velho. Pô, né? Porque Joinville precisa de pessoas assim. Obrigado, meu querido. Valeu. Valeu. Joinville, obrigado. Não esqueça de entrar no Joinville 360, tá ok? Grande abraço a todo mundo. Até o próximo podcast Circulando.